Olá, minha gente, estamos de volta com mais um Sem Rodeio, o seu podcast que discute demografia de uma maneira simples e descomplicada. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Estamos aqui, eu e Ojima, o professor Ricardo Ojima, o nosso entrevistador especialista. E nós teremos hoje na bancada, conversando com a gente, o professor José Vilton Costa, que é estatístico, demógrafo e epidemiologista. Nós vamos falar hoje sobre transição epidemiológica, depois da vinheta. A terceira idade está cada vez maior e cada vez mais ativa. Olha só aí o senhorzinho dançando. Como será que esse pessoal faz para se manter assim, hein? Porque por causa do sol, que eu não suporto muito, né? eu faço caminhada todo dia. Girar, caminhar, sair, ir para os shoppings, ir para cinema e me mover. Eu não paro. Eu estou com 80 anos e estou em movimento. Tá aí as respostas sem arrodeio, na lata, para mostrar que a terceira idade está mais jovem do que os jovens. Eu vi mais idosos caminhando por aqui, conversando, batendo papo, do que jovem. A gente começa o nosso papo, Vilton, primeiro agradecendo por você estar aqui conversando com a gente, né? Parabéns pela pesquisa, pelo trabalho. Você viu aí no começo o vídeo, né? O nosso Fabrício, nosso repórter, que foi à rua conversar com os idosos, e viu que os idosos estão se mexendo, estão se movimentando, né? Mas antes de chegar nos idosos, a primeira pergunta que eu queria lhe fazer é: o que é a transição epidemiológica, né? Essa coisa que a gente estuda na demografia. Como é que a transição epidemiológica tem relação com a vida da gente? Tudo bom, Paiva? Tudo bom, Ojima? É uma satisfação estar aqui, né, com vocês e falar nesse tema tão importante que é a transição epidemiológica e como que ela está presente no nosso dia a dia. Né? Então, a transição epidemiológica, de uma forma geral, né, um modelo geral da transição epidemiológica é a mudança no perfil de adoecimento e mortalidade da população, onde essa mudança se dá, onde as principais causas de adoecimento e mortalidade passam das doenças infecciosas e contagiosas para as doenças crônicas e degenerativas. Então, esse é o modelo tradicional, né? E que tem algumas nuances aqui na América Latina, de uma forma geral. Por quê? Né? Que esse modelo tradicional é um modelo dos países desenvolvidos. Né? E na América Latina, nós temos esse modelo tradicional, né, chamado modelo tradicional, ele tem uma diversidade, onde há uma coexistência de diferentes doenças, ou seja, as doenças infecciosas, elas ainda são persistentes, as infecciosas contagiosas. Né? Nós temos como, em algumas localidades, ainda o sarampo como a principal causa. Nós temos também doenças emergentes e reemergentes, como a dengue, e como nós tivemos recentemente, né, a questão do Covid-19. Então, essa míriade de contextos epidemiológicos moldam a forma de adoecimento e mortalidade da população. Qual é, Ricardo, a relação entre transição epidemiológica e transição demográfica? Sim, esse é um ponto importante, né? Porque as duas coisas vão acontecendo mais ou menos simultaneamente, né? Então você tem, quando a gente falou em outros episódios sobre a transição demográfica, a mortalidade vai caindo, né, primeiro, e depois é que cai a natalidade. Então, nesse período, você tem um descompasso entre as duas taxas e você vai ter uma taxa de crescimento da população muito grande. A transição epidemiológica está relacionada com isso porque é esse movimento que começa a cair a mortalidade e porque começam a mudar as formas de morrer da população. Quando as pessoas começam a morrer menos, elas começam a morrer menos por conta dessa diminuição dessas doenças infecciosas e contagiosas. Né? O Vilton deu esse exemplo, né? Tem diarreia, que era uma causa de mortalidade muito elevada algumas décadas atrás, e hoje a gente já conseguiu vencer vencer completamente, ainda não em muitos países, mas já com taxas bem mais reduzidas. Né? Então,
essa mudança na queda da mortalidade está associada com essa transição epidemiológica, né? E aí o Wilton comentou sobre alguns exemplos das doenças infecciosas e essas contagiosas, mas não falou sobre as doenças do pós da transição epidemiológica, né? Essas doenças não infecciosas, elas são que tipo, né? O que a gente tem hoje dessas doenças? Ótimo, Gilma. Então, entre as doenças crônico-degenerativas, na verdade, entre os agravos, né, crônico-degenerativos, nós temos as doenças cardiovasculares, né, AVC, isquemia, os diferentes tipos de câncer, diabetes, né, são as principais causas de mortalidade da população. Então, quando nós falamos em doenças crônicas, né, em agravos crônicos e degenerativos, são essas doenças onde que a população ela adoece, ela vai perdurar ao longo da vida com essas doenças, ou seja, passando por tratamento, né? Então, essa é a ideia das doenças crônico-degenerativas, né? O Alzheimer. Quando você fala da população, você está falando da população em geral, do mundo, ou é diferente a população da América Latina, da Europa, da América do Norte? Né? Essa é a população como um todo, né? A população mundial, né? Hoje, as doenças crônicas degenerativas, elas são o principal problema de saúde pública em termos globais, né? Então, isso é um problema de todos os países, sejam eles desenvolvidos ou não desenvolvidos, é a principal problema de saúde hoje que os países enfrentam. Vocês já viram um recorte de jornal que circula na internet, que não sei se é verdadeiro, assim, que diz assim, mais ou menos assim, que eu não lembro não, mas assim, um carro invade uma casa e mata uma senhora de 40 anos. Isso na década de, acho que 70, uma coisa assim, 40. Ou seja, há também uma mudança em relação à perspectiva de vida nesse lugar. Mas eu queria entender o seguinte, na primeira fase da transição demográfica, as pessoas morriam de quê? Na segunda morriam de quê? Na terceira morrem agora, seja, né, dessas doenças degenerativas. Mas antes, assim, por que a gente tem essas doenças agora e não tinha antes? Bom, antes a população morria muito de doenças infecciosas, né? Eram doenças contraídas. As cidades, vamos pensar assim, como que era o ambiente das cidades anteriormente, né? Então, no período pré-industrial e industrial, teve toda uma mudança da população, né? Do campo para a cidade, né? A questão do desenvolvimento industrial. Então, as cidades cresceu, né? A população inchada e as condições sanitárias, né? Não eram as melhores. Então, seja a questão de moradia, de coleta de lixo, e também as questões de saúde, né? A questão de saúde não, o desenvolvimento médico-científico. Então, as pessoas ficavam doentes e não se tinha um tratamento. Então, também a questão do desenvolvimento médico-tecnológico, né? Desde as vacinas, né? Então, isso contribuiu para o controle das doenças infecciosas, bem como do que as pessoas morriam, ocorriam muitas mortes durante o parto. Então, a mortalidade infantil era muito alta. Então, com o manejo, né, vamos dizer assim, coisas simples como os médicos obstetras, durante o processo de um parto, usar luva, né, isso já foi algo que evitou muitas mortes, como também a questão do aleitamento materno, né? Então, isso fez com que as crianças tivessem uma melhor sobrevida. E aí, aquele estágio, conforme você vai sobrevivendo, né, cada etapa vai aumentando a sua probabilidade. Então, ou seja, cada momento que a sociedade foi vencendo as barreiras que causavam as mortes, foi aumentando a longevidade, os anos de vida, né? E, com isso, a população ela foi ficando o quê? Expostas aos novos riscos. Que antes elas não eram expostas a esses riscos, porque elas morriam antes. E esse é um ponto interessante, né? Porque a mortalidade, ela é uma competição de causas, né? Então, você evitou que a pessoa morreu de uma coisa, ela vai morrer de outra. Porque uma certeza que a gente tem na nossa vida é que a gente vai morrer. A gente tende a querer espichar isso ao máximo e morrer de causas naturais no fim da vida. Mas alguma hora você vai morrer. Então, é isso, né? A gente evita que a pessoa morra de diarreia na infância, ela vai passar para o próximo estágio, né? O que você comentou, né? Vai morrer de um sarampo, né?
a gente conseguiu desenvolver a vacina, essa pessoa deixa de morrer de sarampo, ela vai morrer de acidente de carro. A gente evitou que ela, né, a gente comentou sobre isso em outro episódio. Ou seja, né? estão tentando lhe matar de todo jeito, né? Essa é a certeza, é a única certeza né? que nós temos, Quando né? a gente nasce e começa a morrer no dia seguinte. Né? Como diz a música lá. Como diz a música. Então, essa transição epidemiológica, né, também tem a ver com essa questão. Né? A gente vai mudando, isso talvez seja um bom exemplo. Né? O conjunto da população deixa de morrer de uma coisa, porque a gente conseguiu evitar, e isso é um sucesso, mas isso necessariamente vai ter uma consequência, que é as pessoas tenderem a morrer de outra coisa, e a gente tende a enfrentar isso também, até que um ponto que a gente não tem mais como evitar nada, as pessoas só vão morrer Exato. de velhice. Não tem como evitar, né? Então, faz parte do processo natural. Né? A questão da senilidade, o processo de senescência, que é o envelhecimento natural. Então, não tem como. Nós podemos fazer o quê? É postergar isso. E que isso ocorra da melhor forma, né? Mas isso é inevitável. Eu tenho aquele filme, não sei se vocês viram, 1 milhão de maneiras de pegar uma pistola, que é um faroeste, uma comédia de faroeste, e que o filme começa com o cara mostrando as inúmeras formas de se morrer no Velho Oeste, que aí é de qualquer coisa, inclusive, sei lá, coisas mais banais. E eu imagino que lá atrás, no começo, tal, na primeira transição demográfica, fosse um pouco disso também. O cara sai para caçar e o tigre come o cara e morre com abelha, picada de cobra, não sei o quê, né? Só que aí você vem aqui para uma realidade, por exemplo, do Nordeste, que é a que eu conheço mais, em que as crianças tinham uma mortalidade infantil muito grande, né? E as crianças morriam de doença de menino, que era, acho que é difteria, diarreia, etc., não é? Então, essas são, assim, para a gente marcar, assim, é possível marcar, assim, tipo, olha, até determinado período se morria mais assim, depois se morria mais assim, hoje, ou não é possível fazer essa marcação? Eu diria que, na verdade, nem que antes morria assim. Hoje, a mortalidade, né, e o adoecimento é diferencial, né? Isso não ocorre de uma forma homogênea no país, porque a forma de adoecer e morrer é marcada também por desigualdades sociais. Uhum. Então, nós temos em algumas localidades da região norte, por exemplo, que a mortalidade infantil ainda é alta. Né? Bem como a incidência de doenças infecciosas ainda é alta, né? Por falta de moradia inadequada, esgotamento sanitário, fora a questão da alimentação ainda precária. A fecundidade, por exemplo, no norte é alto ainda também. Acho que é o lugar, é a região que tem maior fecundidade, não é? Ainda é um pouco mais elevada, mas já muito próxima da média do país. Cada vez mais a fecundidade está convergindo para uma taxa mais baixa. Né? E você enfrenta problemas como esses que eu citei, porque você tem muita gente que vive ainda de caça, pesca, coleta de sementes na região norte, né, que é uma região, parte da região é inóspita, não toda, claro, existem cidades grandes, muito desenvolvimento. Zona Franca de Manaus é quem sustenta grande parte do PIB brasileiro, mas tem muito disso, como tem também aqui no sertão nordestino, etc. Gente que vive nesses lugares mais ermo e tal. E no norte tem problemas como malária, por exemplo, que parece, né, por exemplo, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, teve malária acho que 12, 13 vezes, né? Não morreu porque Deus não quis que ela morresse, parece, né? A malária é algo endêmico, né? Já faz parte do contexto epidemiológico de algumas regiões do norte, né? E além dessas questões que eu falei, tem a questão também do acesso aos serviços de saúde, né? Que é muito importante. Então, o acesso aos serviços de saúde, isso marca também esse quadro epidemiológico diferencial do norte para o sudeste, por exemplo, e para o sul. Então, vou aproveitar que você é epidemiologista e fazer uma pergunta em relação também a como o Sistema Único de Saúde é utilizado e como ele é divulgado também. A gente sabe das dificuldades que o SUS atravessa, tal, que dizem que falta equipamento, mas a gente vê também que as pessoas não sabem usar o SUS corretamente, que é que tipo de doença eu vou para a UBS, que tipo de doença eu vou para a UPA, que tipo de doença eu vou para o hospital, não é? Essa é uma variável que cabe na demografia, é uma preocupação que é possível analisar e discutir também, ou isso ainda está muito no campo da saúde especificamente?
Acho que a primeira questão é pontuar que o SUS ele está para além do atendimento médico, da UBS. Né? Perfeito. Ele é mais amplo. Né? Tem muitas que falam, eu não uso o SUS, mas a vacinação, né, toda a campanha de vacinação é responsabilidade do SUS. Né? E tantas outras atribuições que é de responsabilidade do SUS, não somente o atendimento numa UBS ou numa UPA. Né? O SUS, né, ele salva vidas. Não fosse o SUS, né, fosse o SUS na Covid, o que seríamos de nós? Né? Então, mas como ele é amplo, né, tem seus pontos que precisam ser melhorados. Né? Essa questão das desigualdades sociais, isso atravessa também o SUS. Né? Não tem como. Né? E essa amplitude que é o país, né, falta recursos. Né? Por mais que tenha recursos, ainda é deficitário e outra série de questões, né, para que nós tenhamos realmente um SUS que funcione de uma forma integral. Mas uma série que nós temos de transplantes, né? Como precisa de transplante, quem que é responsável hoje no Brasil para fazer o transplante regular? O transplante é o SUS. Né? Então, muitas vezes as pessoas só olham o SUS como a UBS, que tem dificuldade, mas hoje nós temos também o serviço da saúde suplementar também, com uma dificuldade também de atender a população. Então, o peso é sempre para o SUS. E esse é um ponto, né? Porque em algumas regiões do Brasil não tem nem como você ter uma saúde privada. Então, a única alternativa das pessoas vai ser saúde pública. Então, é quase que assim, né? A parte privada fica com as áreas mais urbanizadas, onde as pessoas têm mais recursos, aí tem um serviço privado. Aonde você não tem, o privado não vai. E aí quem vai, né? Aí é só o SUS, É só o SUS que consegue ir. E essa coisa multidisciplinar, né? Assim, o SUS serve para o atendimento da família, da atendimento preventivo, que muitas vezes evita que você tenha que procurar um serviço de média ou alta complexidade, e isso só o SUS vai fazer, porque o sistema privado tende a preferir aquilo que dá dinheiro, e quase sempre o preventivo não dá dinheiro. O que eu tenho observado em relação ao interior do Rio Grande do Norte, as cidades que eu conheço, que acontece muito é o seguinte: de fato não tem plano de saúde, mas o que tem acontecido é um enfraquecimento de determinados serviços para valorizar clínicas particulares que estão começando a chegar nesses lugares, e o sistema único de saúde muito na mão do político, né? Do vereador. Às vezes o cara que dirige a ambulância, ele tem um poder gigante sobre o SUS, porque ele consegue marcar consulta, ele tem até cotas, às vezes acontece dele ter cota ali para poder colocar as pessoas. Né? Qual é a gravidade disso em relação a um sistema que é teoricamente tão perfeito? Bom, eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso, então fica difícil opinar, é muito especulativo, né? Então, Sim. Pelo menos onde eu conheço, né, um pouco da cidade do interior do Rio Grande do Norte, funciona muito bem o atendimento do SUS, né? As pessoas por ser cidades menores, né? A população conhece as pessoas que trabalham, né? Então tem tido um bom atendimento. E como nós falamos aqui, são nessas cidades que o serviço particular ele não quer chegar porque a população é pequena. Né? Então, é o SUS que se faz presente. Né? Então, tem alguma limitação porque esses municípios menores não têm condições de manter um hospital maior, de maior complexidade. Então a forma como é pactuada o atendimento à saúde na população, a organização, né, onde você tem as regiões administrativas de saúde, onde são nessas regiões que se concentram, né, alguns hospitais de maior complexidade. Então, tem um atendimento. Tem as suas limitações? Tem, porque o país é de grandes dimensões, né? Então, há ainda a carência. Mas, pelo menos, eu não tenho nenhum conhecimento sobre esse tipo de informação que você acabou de dar aqui, né? Não, é claro que o uso político de qualquer ferramenta do poder público sempre há de aparecer. Né? Mas eu acho que, na média do país, esse tipo de utilização ainda não é o predominante. Uhum. Claro, mas eu acho que tem a ver muito mais com o nível de complexidade do atendimento, que de fato, para alguém que mora no interior, muito distante, ele precisa do acesso para uma capital, porque tem essa questão da distribuição, da complexidade
do sistema de saúde, porque não faz sentido você ter um grande hospital num município pequeno pelo volume de serviços que vão ser oferecidos ali. Então você tem uma baixa complexidade no nível local, no nível regional uma média complexidade e no ponto de vista do Estado um pouco mais com equipamentos mais modernos, equipamentos mais caros e tal. Então acho que acaba sendo nesse caminho, assim, nessa passagem é que surgem essas oportunidades que a gente sabe que acontecem nesse nosso imenso interior do país. Né? Nós sabemos que o custo da saúde é alto, né? Então, você manter um hospital, profissionais, o custo é alto. E aí os pequenos municípios não têm essa condições, né, de orçamento, porque muitos dos municípios a única fonte que tem é só do fundo municipal. E é por isso que tem como a rede de saúde ela é organizada, para justamente poder atender a todos os municípios da melhor forma possível. Não sendo o SUS, em que fase da transição epidemiológica nós poderíamos estar? Ou você acha que não tem relação? Porque, por exemplo, a saúde da Argentina acaba sendo melhor do que a saúde do Brasil, e a saúde da Colômbia é um pouco menor, porque você não tem um pouco menos positiva, porque você não tem um sistema tão efetivo quanto o do Brasil. Você tem polos distintos, né? Dá para saber se a gente estaria numa fase mais atrasada se não fosse o SUS em relação à epidemiologia? Eu acho que, de uma certa forma, fica um pouco difícil comparar, dada a dimensão do país. Então, organizar o sistema de saúde em um país menor é mais fácil do que no sistema de saúde como o Brasil, né? Dimensões tão grandes, mas ainda assim, né, apesar do tamanho do Brasil e da diversidade que tem o Brasil, eu acho que não seria diferente, né? O que poderia ser diferente, obviamente sim, porque a expectativa de vida do Brasil ela é inferior à da Argentina e do Chile, né? Só que isso não passa só pela questão do sistema de saúde. O sistema de saúde porque é a ponta onde as pessoas vão procurar um atendimento. Mas tem outros pontos, né? As desigualdades de renda e sociais que vão afetar também a forma de adoecer e morrer da população, né? Então, é um retrato do que é o país, né, como um todo. Então tem que atacar todas as dimensões para que a expectativa de vida da população aumente, que a longevidade da população aumente, né, porque melhorar a condição de saúde da população, onde que vai ser o resultado final é aumentar a longevidade da população. E aí a gente chega em Fabrício, né, para a gente trazer Fabrício de volta para o papo, porque ele foi lá à rua, você viu aí os idosos ativos, né? Isso modifica a perspectiva em relação a essa transição, o idoso começar a cuidar mais de si, porque, como ele disse, 40, 50 anos atrás, o carro invadiu a casa e matou uma senhorinha de 40 anos. Né? Hoje, 40 anos é o 20 de antigamente. E uma pessoa hoje com 70 anos, às vezes ele está ativo, correndo, andando de bicicleta, enfim, vivendo uma vida extremamente plena. Isso tem a ver que, na verdade, é porque nós não devemos esperar ficarmos idosos. A prevenção começa no hoje, né? Porque as doenças crônicas, como eu falei aqui, né? As doenças cardiovasculares, os cânceres, os principais fatores de risco para essas doenças são o que nós chamamos de fatores de riscos modificáveis. Né? Tem uma parcela que são fatores genéticos, mas a maior parte dos fatores de risco nós chamamos de fatores de riscos modificáveis, né? Que estão atrelados ao estilo de vida da população. Então, o que está relacionado a isso? O consumo excessivo de álcool, o tabagismo, a inatividade física, a alimentação inadequada. Ou seja, então, esse idoso que está ativo, ele está diminuindo esse fator de risco que é o sedentarismo. Então, o sedentarismo é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, para diabetes, para hipertensão, que por sinal também é um fator de risco para as doenças cardiovasculares. Então, desde cedo termos uma prática de atividade física, né, isso vai reduzir o risco também do quê? Da obesidade, que é um fator de risco também para as principais doenças crônicas. Né? Então,
E aí, se a gente está falando disso, você não está falando da boca para fora. Você também é Não. um atleta. Né? Como se diz, eu pratico atividade física aí. Você corre quantos quilômetros? Eu corro em média uns 10 quilômetros Você por tá dia, doido. já corri algumas Quantos você algumas corre, maratonas. Na média do nosso grupo aqui, no nosso departamento, eu corro 5, porque ele corre 10 e eu corro 0. E aí, Já na fiz uma média- outra maratona de 54 quilômetros. Ele recorreu da estatística para dar um número, né? Não, mas realmente isso é algo importante, né? Que nós temos que estar atento a melhorar nossos hábitos de vida. Obviamente que isso não é uma tarefa simples, não é uma questão de querer, né? A dificuldade que temos hoje em ser saudável, né? Em aumentar nossa expectativa de vida saudável, que é aumentar os anos de vida sem incapacidade ou sem uma doença, passa por esses fatores de risco. E hoje você ser uma pessoa ativa, né? Desde que faça sua corridinha ou vá para a academia, né? Não é algo simples. Ter uma alimentação saudável não é simples, né? Nós temos a questão das comidas ultraprocessadas, né? Que estão os fast foods, né? Que estão ali muito simples, né? Dada a correria do dia a dia, né? É muito mais simples recorrer a um fast food, a um arroz, feijão, uma carne, uma salada, né? A ingestão de um suco é muito mais prático comprar um refrigerante, que é muito mais... Hoje, né? Hoje teve uma inversão dos valores, né? Antes, o suco, que era algo... não tinha muito valor, era um refrigerante que era, né, a população valorizava, então era mais caro o refrigerante. Hoje, onde se tem os estudos mostrando que a alimentação saudável é importante, né, que os refrigerantes é algo que tem açúcar em excesso, então o que aconteceu? Aquele suco de laranja, suco de limão que era super barato, hoje, como é algo que é pregado como algo saudável, ficou valorizado. Então, você tomar um suco de laranja hoje, para a maior parte da população, é caro. Né? Você vai tomar um suco de laranja, um copo de 300 ml, é R$10, R$12. Enquanto que o refrigerante de 2 litros é R$9. Né? Então, para uma família, né, isso pesa no orçamento familiar. Fabrício, quanto tempo a gente está? 27. 27 minutos. Então já não dá mais tempo. Vou ter que correr, Ricardo, desculpe. Mas eu queria ver se era possível a gente lhe convidar outra vez para você falar aqui com a gente sobre expectativa de vida, que você entrou aí, começou a entrar num assunto interessantíssimo que são os ultraprocessados. E o Fabrício está mandando a gente encerrar, mas eu queria perguntar a Ricardo sobre a influência do meio ambiente nisso também. Então, numa próxima oportunidade que você puder vir, a gente pode falar sobre isso, tá bom? Sim, teremos várias outras oportunidades a gente falar de muita coisa, né? Porque no final das contas, a gente está falando de saúde, de medicina, de qualidade de vida, de consumo, mas tudo no final tem alguma relação com estudos que a gente faz aqui na área de demografia, né? Demografia está um pouco em tudo disso, porque sempre tem um componente demográfico, né? Tem um componente da mudança da idade, tem um componente da expectativa de vida, tudo isso a gente estuda aqui e as explicações vêm de outras áreas do conhecimento e é um pouco isso que a gente está analisando nesses todos os episódios que a gente está vendo aqui, né? Muito bem. Obrigado, professor estarei Vilton. aqui na próxima oportunidade. Muito obrigado, Ricardo. Você que acompanhou, quiser entender um pouco mais, aliás, depois procura entender com o professor Dr. Vilton, não é, como é que faz para correr 10 quilômetros, porque tem que ter muito fôlego. Muito obrigado você que está acompanhando a gente e aprendendo um pouco sobre demografia, esse lugar que é fantástico e você se apaixona por ele cada vez mais. Até o próximo programa.